Olá, eu sou a professora Jo Oliveira, aqui do canal Oficinas de Linguagens, e hoje estou trazendo para vocês uma videoaula curta para a gente trabalhar romantismo. Essa é uma videoaula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio ou para todo mundo que queira revisar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira parte dessa aula é mostrando um pouquinho para vocês o que eu chamo aqui da cronologia dos períodos da literatura brasileira. Essa é uma dificuldade que muitos alunos têm e me perguntam sempre, professora, como é que a gente entende o que é uma escola literária, o que é um período literário? Eu costumo dizer que uma escola literária, um período literário, é apenas uma forma didática da gente entender uma coisa muito complexa, que é como pensar a literatura no Brasil. Por que é uma coisa muito complexa? Porque nós tivemos várias tendências, nós tivemos vários autores e principalmente nós tivemos muita influência até o romantismo da literatura portuguesa. Isso porque, se a gente for considerar 1500 como esse marco da literatura brasileira, principalmente pela capacidade da expressão escrita a partir da vinda dos portugueses para essa terra que já tinha tanta cultura, mas que ainda não tinha um sistema estruturado de escrita como a gente tem na época, no período. Então, se a gente considerar de 1500 até 1700, 1600, a gente está aí nesse período inicial da colonização. A partir de 1836, né, com a chegada da família real em 22, em 8, 1808, 1822, no Rio de Janeiro, a gente tem a chegada de estruturações, de estruturas de literatura muito mais alinhadas a um fazer europeu do que a gente tinha até então. Então, nós temos aqui desde o quinhentismo, ao seiscentismo, neoclassicismo, até chegar ao romantismo. E aí é muito importante a gente entender os contextos, né? O contexto do mundo, desde o contexto da Revolução Francesa no final do século XVIII, a Revolução Industrial, até as manifestações artísticas desse mundo burguês. E o que seriam essas manifestações artísticas do mundo burguês? É um desejo por consumir cultura, muito ligado à arte e à escrita, né? A literatura ganha força aí na burguesia, com a propagação do jornal, da prensa, né, da imprensa, como veículos de comunicação. E aqui passando um pouquinho, vamos para os contextos do Brasil, né? Então a gente tem a chegada da corte em 8 e a independência do Brasil em 22. Essa chegada da corte portuguesa, ela remodelou a forma como o Brasil funcionava. Por quê? Porque junto com a corte vieram os cortesãos, ou seja, todo aquele grupo de pessoas, e aí a gente está falando de milhares de pessoas, que viviam em torno da coroa, e com essa corte vindo para o Brasil, eles trouxeram costumes, eles trouxeram modos de vida, eles trouxeram principalmente uma sede por consumir tudo aquilo que era europeu. Então, eles vão estruturar universidades no Brasil, eles vão estruturar os primeiros jornais, e o jornal, ele tem uma importância muito grande na concepção literária, porque os primeiros autores da literatura brasileira, eles vão publicar as suas produções em jornais, eles vão publicar através do folhetim. Eu costumo dizer que o folhetim é o bisavô ou a bisavó da novela. Então, uma história comprida, uma história longa, que era dividida em partes e era publicada nesses pequenos jornais. Com essa chegada da corte e a independência do Brasil, a gente tem aí uma necessidade desse grupo de pessoas de constituir os seus bens culturais. Não podemos esquecer que o Brasil ele tinha mais de 80% da sua população analfabeta, mas que com a chegada desses alfabetizados da corte, né, até porque era de interesse de Portugal fazer esse movimento dentro da sua colônia, a gente tem aí o impulsionamento dessa literatura. E aí a gente tem aí as primeiras características do romantismo. Então vejam, eu tenho um contexto histórico de
coroa chegando no Brasil, o Brasil se tornando independente, primeiro império. Então, o romantismo, ele vai ser esse movimento literário, esse conjunto de autores e escritores que vão exaltar essa nação que está surgindo, principalmente tentando uma liberdade de criação mais próxima do que a colônia naquele momento estava pedindo. Então a gente tem vários sentimentos de subjetividade, das pessoas pensando, como é que é ser brasileiro? E esse ideal dessa exaltação da natureza e da nacionalidade vai estar muito presente na poesia romântica, principalmente de primeira geração. E aí, não vamos nos esquecer que a gente está falando de um período que compreende aí de 1836 até mais ou menos 1888. E aí nós vamos ter três grandes tendências do romantismo brasileiro. A primeira tendência a gente chama de indianismo ou nacionalismo, que é a valorização do índio e da natureza. Mas não é uma valorização qualquer, porque alguém poderia dizer assim, nossa, que bom, né, professora, tá valorizando o brasileiro real, né, que é quem já estava aqui no período da colonização. Não se trata dessa valorização. O que a gente tem na primeira geração romântica é caracterizado por um nacionalismo utópico, ou seja, por construir a imagem de um Brasil, de um índio, de um país, né, de um indígena de um país que não corresponde com a realidade. É muito mais um falseamento para exaltar alguma coisa do que, de fato, a gente falar sobre, por exemplo, o genocídio das populações indígenas. Não vamos nos esquecer que quando os portugueses aportaram no Brasil, acharam essa terra, já existiam povos e estruturas culturais muito bem sedimentadas, e que o processo colonizador é um processo de dizimação da cultura e um processo de dizimação das populações nativas. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a primeira coisa é a instituição de uma língua, de uma cultura, de um modo de vida, de uma religião que não condizia com aquilo que eles tinham encontrado aqui. Isso não foi um processo pacífico, nem tampouco foi um processo amistoso. Então, aquela cena do português chegando, né, no litoral, apertando a mão do índio e dando espelhinho, aquilo tudo é uma grande construção de imagem que não corresponde com a realidade. Os indígenas, eles resistiram, teve enfrentamento físico, teve sim um genocídio das populações indígenas, mas porém, o romantismo ele não estava querendo fazer essa revisão histórica a ponto da gente se haver com esse passado tão cabuloso que foi o período da colonização. Não, não, não. O que os portugueses queriam e os românticos queriam era exaltar uma natureza e exaltar uma nação a ponto de construir uma imagem falsa desse país, mas uma imagem muito mais amena, como se tudo tivesse muito bem. Obrigada. Essa foi a primeira geração. A segunda geração é a geração do mal do século, que é a geração da angústia e da melancolia. É aqui, por exemplo, que Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu vão construir poemas belíssimos, como Noite na Taverna, mas que tratam dessa profunda dor de existir. É uma tendência muito mais próxima ao que estava se fazendo na Europa, por isso que um dos nomes da segunda geração é byronismo, porque nós tivemos um escritor europeu, Lord Byron, e Byron é uma referência, na verdade, não é um escritor, é uma referência dessa melancolia e dessa tristeza. E no final do romantismo, nós já vamos ter uma análise política e social mais centrada em questões como abolicionismo, lutas humanitárias, sentimento de liberdade. Então, a gente pode dividir o romantismo em 3 gerações. Lembrando que essas gerações produziram tanto prosa, ou seja, romance, textos complexos, como poesia, textos com rima, com métrica, né, que trabalhavam mais a questão da linguagem poética. Então, na primeira geração, quem são os grandes nomes? Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães na poesia.
Na prosa, a gente já tem José de Alencar surgindo aí com Iracema, o Guarani e tantos outros romances que vão fazer muito sucesso nessa época e que vão elevar o nome de José de Alencar, desse cearense, aí ao estrelato, vamos dizer assim. A segunda geração, que apresenta esse pessimismo, essa atração pela morte, vai ter 4 grandes nomes na poesia: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Já a terceira geração, o nome de maior expressão dessa época é Castro Alves, com Navio Negreiro e toda a sua poesia de cunho político e social. Então, gente, eu encerro por aqui. As próximas videoaulas eu vou tratar sobre as gerações e especificamente sobre cada um desses autores. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha curta, na verdade de 10, 15 minutos, só para a gente revisar um pouco o nosso conteúdo. Até mais, estou sempre por